Olá, como estão todos? Aqui estamos hoje com a aula 3 de Inglês para Todos com a Renatinha. Nós estamos no processo de alfabetização, né, do inglês, e nós começamos com singular e plural, adquirindo vocabulário, e nessa aula eu vou estar trabalhando com vocês a ideia de countable e uncountable, contáveis e incontáveis, ok? Nossas aulas são gratuitas para todos, o intuito é para a substituição das aulas dos meus alunos que não conseguem estar acompanhando, né, por motivo de trabalho, e para todos aqueles que necessitam, precisam ou gostam do idioma e têm interesse de aprender. Vamos lá. Recapitulando, eu espero que a listinha de vocês aí esteja bem comprida, porque nós já estamos trabalhando nela há algum tempo. Hoje nós vamos estar trabalhando essa questão de countable e uncountable. O que eu preciso explicar a vocês aqui? Quando a gente está trabalhando o singular e o plural, né, o que vai acontecer? O singular e o plural, ele vai determinar pra gente o verbo que a gente vai usar, certo? Se é um verbo no singular ou se é um verbo no plural. Quando nós estamos falando de substantivos contáveis e incontáveis, nós temos uma definição, né, em português também. Contáveis, ok? Todos os substantivos contáveis. Pega lá a listinha de vocês. Acredito que vocês já vão sair, né, com essa listinha com bastante palavras. Em 2 semanas, o ideal é que vocês já tenham todos os objetos dos cômodos da sua casa, todos os objetos que te cercam no seu ambiente de trabalho, coisas aleatórias que você vê quando você está passando na rua e coisas de seu interesse, né? Eu pedi a vocês que tivessem pegando, fazendo uma lista em português, traduzindo para o inglês e aplicando todas as regrinhas e as exceções de plural e singular, certo? Vocês vão ver que existem algumas palavras que quando vocês pesquisaram a tradução e tentaram aplicar a regrinha de plural, deu erro, né, lá no Google, ou vocês não encontraram um plural para essa palavra. Porque ela se encaixa, provavelmente, na classificação de incontável, né? Os countable nouns, ok? São todas as coisas que nós podemos contar, tá? São substantivos que têm a forma no singular e a forma no plural. Então, todas as coisas naquela sua lista, né, que tem a forma no singular e a forma no plural, é contável. Eu peço que que vocês trabalhem comigo aí tentando imaginar uma situação. Quando você pega uma maçã, certo? A maçã em si é uma unidade, é um único, certo? Então, aquilo ali é contável, porque uma única maçã, uma unidade, e você tem várias unidades, pequenas unidades de maçã, beleza? Você tem um único da maçã, se você tem duas, você tem 2 maçãs, você tem singular e tem plural, e você consegue, dentro de um tempo racional de tempo, estar contando aquele objeto, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos comuns de coisas contáveis e incontáveis, ok? Aqui começamos com as coisas contáveis, né? Lembrando, os contáveis têm singular e plural. Então, coloca aí uma lâmpadazinha da nossa ideia mágica e escreva bem grandão. Contável vai ter singular e plural. Se tem singular e plural, é contável. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, quando a gente estiver decidindo qual artigo usar, qual quantificador usar, na frente desse substantivo, essa definição vai te ajudar a lembrar, ok? Se você tem lá uma palavrinha que está no plural e você tem que pensar, cara, é contável ou incontável? Já mata essa charada. Se tem singular e plural a palavra, é contável, ok? Uncountable nouns, substantivos incontáveis. Aqui que a gente vai gastar um tempinho, ok? Por quê? Essa questão de incontável, tá? A definição são as coisas, são os substantivos que nós não conseguimos contar.
Esse não conseguimos contar, gente, eu espero que vocês consigam, né, visualizar comigo isso. É o que dentro de um tempo racional não é possível contar, beleza? Exemplo aqui, água, óleo, sal, açúcar, pão. Sim, pão. A palavra pão em inglês não tem singular e plural. Ela é incontável. Por quê? Quando você usa essa palavra, eu comi pão de manhã. Você consegue entender quantos pães eu comi sem você usar um quantificador, sem você usar um numeral, ou sem você usar uma palavra que dê ideia de quantidade, uma fatia, né? Uma bisnaga. Não. Então, esta palavra sozinha não consegue te dar uma ideia de quantidade. Você precisa de um auxiliar. Já a maçã, ok? A própria palavra ela é alterada e você consegue visualizar essa diferença. Então, você começa a pensar, cara, mas pão, eu consigo visualizar um pão e dois pães, porque em português a gente tem isso. Mas imagine que você está sendo alfabetizado no inglês. Você nunca na sua vida, desde quando você nasceu, você escutou a palavra pães. Não existe breads em inglês, ok? Então aqui, quando a gente fala pão, você precisa de um quantificador para ter uma ideia. Quantos pães eu comi, ok? Butter, manteiga, também não, você precisa de ter um quantificador. A própria palavra não vai flexionar para te dar essa ideia. Igual o pão, ele não vai para o plural. Ele não tem singular e plural, então a palavra em si ela não consegue fazer o serviço de mostrar que é uma coisa ou mais de uma. Por isso ela é considerada incontável, beleza? Carne. Sim, a palavra carne é incontável. Eu comi carne de manhã. E aí, você consegue ter uma ideia de quanto? De quantidade? Não, você não consegue contar se eu não usar um auxiliar, se eu não usar um número aqui na frente, ok? Então, se a palavra em si não flexiona, se existisse plural, igual existe uma maçã, duas maçãs, ok, a palavra em si já me dá uma ideia. Se eu tenho maçã, é uma. Se eu escuto maçãs, eu já imagino mais de uma. A própria palavra me dá essa ideia de quantidade. Mas estas palavras aqui, pão, manteiga, carne, tea, ó, bread, butter, meat and tea. Essas palavras, elas não flexionam. Nunca que um americano aprendeu ou escutou, né, a palavra butter no plural. Ou aprendeu ou escutou a palavra meat no plural. Então, imagine se vocês, construindo agora o seu vocabulário, tá? Vocês não podem correlacionar isso com o português, senão vocês vão se confundir. Então, tomem isso realmente como um processo de alfabetização. Vocês estão escutando agora e eu estou te falando que a vida inteira de vocês sempre vão escutar bread no singular. Se você quer ter ideia de quantidade, você precisa de um quantificador, de uma unidade de medida, de uma palavra que expresse unidade ou plural. Por exemplo, bisnaga, bisnagas, de pão. Ok? A palavra pão continua no singular. Sempre no inglês vai ser bread. Ok? Vou colocar aqui para vocês agora um resuminho, ok? Por que é importante isso? Essa matéria ela é bem curta, tá? Porque essa é a definição. Você tem, se existe plural ou singular, é contável. Eu consigo contar, beleza? Se não existe, se a palavra não tem uma forma no plural, ok? Se ela vai ser sempre daquela forma no singular, se ela não existe nenhuma flexão, quando eu quero refletir um plural, ok? Eu preciso de um auxiliar, eu preciso de uma outra palavra, de uma outra ferramenta, aí ela vai ser incontável, ok? Lembrando também que dentro de um tempo racional de tempo, beleza? Então, aqui o porquê que é importante. Quando você, né, quando na aula 1 e na aula 2 eu ensinei a vocês o singular e o plural dos nossos substantivos, certo? Somos criancinhas, estamos adquirindo vocabulário e começamos a aprender a ideia de quantidade, de unidade e de plural. Quando eu ensinei a vocês singular e plural, o que isso determina? Eu falei para vocês que isso vai determinar a nossa concordância verbal. Isso aqui vai dizer, o singular e o plural dos substantivos vai dizer para você, olha, eu
preciso de uma forma verbal no singular. Eu preciso de uma forma verbal no plural. Ok? Então, quando você só analisa singular e plural, ok? Você está analisando um countable. Uma coisa que você consegue contar. Um contável. Ok? Então, os contáveis, na forma singular, eles vão pedir um verbo no singular. Os contáveis no plural vai pedir um verbo no plural. Nós vimos isso nas outras aulas, dei uma recapitulada, ok? Que eu até disse, olha, quando a palavrinha está no plural, o verbo vai acompanhar. Ainda falei que a palavra family, por exemplo, pode ser usada com o verbo no singular, quando ela refletir a unidade, o grupo, ok? Um grupo de pessoas forma uma família, então o verbo vai ser no singular. Agora, se eu quiser falar family e estiver mencionando, estiver ressaltando características de cada um dos membros, aí eu uso no plural, ok? Falei isso com o time também. Dá uma olhadinha lá. É sempre importante estar revendo, tá, esses tópicos, porque são coisas que você vai usar para o resto da sua vida. Você sempre tem que estruturar uma frase e pensar, ah, ok, eu estou falando que eu vou no mercado comprar pão. Ok? Como que eu falo isso pro meu colega de quarto lá na faculdade? Cara, eu tô indo comprar pão, você quer alguma coisa? Eu tenho que lembrar que pão vai estar sempre no singular. Se eu tiver que, né, falar pra ele, ah, eu quero comprar 3 pães. Poxa, mas em português é no plural, só que em inglês eu nunca aprendi, nunca vi isso no plural. Então, essa palavra é um incontável. Beleza? Recapitulem sempre, você sempre vai estar usando. Toda frase vai pedir que você tenha conhecimento de singular, plural, contável e incontável. Beleza? Os incontáveis e os contáveis. Por que que eu preciso saber isso aqui? Os contáveis, novamente aqui em cima, vão me dar a ideia do verbo. Então, quando é contável, vai determinar o verbo. Quando eu estiver analisando contável e incontável, eles vão nos dizer, né? Isso aqui vai nos dizer qual, né, artigo e qual quantificador. Quais os artigos e quais os quantificadores que eu vou usar com essas palavrinhas. Por quê? Quando eu tenho um substantivo que é contável, ele vai ter a forma no singular e no plural. Contáveis, gente, ok? Eles vão pedir um quantificador específico, no caso, many or much. A gente vai ter, né, próxima aulinha vai ser só disso, mas já deixo aqui adiantando. Quando é que eu uso many? Quando é que eu uso much? Beleza? Isso é determinado pelo substantivo ser contável ou incontável. Um substantivo contável vai pedir many, ok? Um substantivo incontável vai pedir much. Se eu troco isso, é um nós vai. É errado, você está concordando ferramentas erradas com substantivos que pedem outras ferramentas. Beleza? Então é por isso que é importante que vocês dominem esses conceitos básicos. O substantivo, quando ele tem singular e plural, ele é contável. Ele vai me pedir um artigo, ele vai me pedir uma forma de verbo, ele vai me pedir uma ferramenta quantificadora específica para aquela característica dele. Quando ele for incontável, ele vai me pedir um outro artigo, uma outra ferramenta de quantidade, ok? Então aqui, né, vamos entrar nos artigos. Então, quando eu tenho substantivo singular e plural, aplicamos as regrinhas, voltamos para cá, vimos que ele vai determinar para a gente o nosso verbo, a nossa forma verbal. Vimos que, além de singular e plural, nós também temos que analisar se o substantivo ele é contável ou incontável, ok? Porque agora a gente vai entrar na primeira coisa, na segunda, na verdade, né? A primeira é o verbo. Já sabemos que, sendo singular e plural, determina o verbo. Qual é a segunda coisa que determina um substantivo quando ele está na forma singular e plural e quando ele é contável ou incontável? Né? A segunda ferramenta que é influenciada por essas definições, por essas características do substantivo, são os artigos que nós vamos usar. E para isso nós precisamos saber quais são os artigos que existem no inglês. Pouco, tranquilo, ok?
Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem pro meu e-mail ou perguntem até mesmo aí, né, nos comentários, que eu vou tentar retornar a vocês. Mas eu acho que é bem tranquila. Até agora é muito mais uma questão de vocês se dedicarem e fazer a listinha, aplicar as regrinhas, aplicar as exceções e agora adicionar isso a essa lista. Lembre-se, essa lista vai ser alicerce para todo o curso, ok? Nessas primeiras aulas a gente está usando para aplicar singular e plural. Agora a gente vai começar a usar essas palavrinhas, tá bom? Para incrementar elas com os artigos. Você colocou os sufixos, ou seja, o ES, o S, o IES, para plural. Você começou a ver que agora existem palavras que não têm plural. Você vai lá na sua lista e você vai, é por isso que quando eu procurei bread, não existia breads, dava erro, né? Porque ela é um incontável. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos artigos, certo? Para a galera aí que não lembra muito bem essas definições, ensinando inglês, eu acabo aprendendo muito português também, né? Porque você tem que conseguir fazer essa associação para explicar. Os artigos, eles seguem a mesma linha do português. Nós temos artigos que nós chamamos em inglês de direct articles, são os nossos artigos definidos, tá? E nós temos o indirect articles, que são os nossos artigos indefinidos, tá? Eu comecei com o mais simples. Por quê? Porque ele serve para tudo, tá? Só que você tem que ficar atento a uma situaçãozinha muito especial. Quando é que eu uso o the, né? Temos aqui, eu vejo muita gente e eles me perguntam, eu vejo eles usando e eu sempre tento dar uma orientada. Gente, o the, ele é um artigo definido. Você só vai usar o the antes de um substantivo, você pegou lá a sua lista, certo? Aí você tem todas aquelas coisas lá no seu quarto. Só que você tem um brinco, um CD ou, sei lá, um objeto que você gosta muito, ok? Ele é muito particular para você. Então, você colocou na lista, não só o nome daquilo, você colocou alguma característica que define aquilo. Em vez de você colocar lá o livro, você colocou o livro de geografia. Você não colocou só livro, você colocou livro de geografia. Por quê? Porque ele é um livro específico, ok? Ele não é um livro qualquer. Você colocou lá o que ele está falando a respeito. Você está tornando ele algo específico. Então, na frente desse objeto que você tornou ele diferente de qualquer outro livro, quando você colocou uma característica dele, ele vai receber o artigo the, ok? O nosso artigo the, ele é o, a, os, as. Vou entrar aqui em questão de pronúncia, ok? Britânicos, australianos, alguns ainda bem conservadores, aplicam o conceito de que o the, antes de substantivos que começam com vogais, tem o sonzinho, né, diferente. Ele fica um D. E quando ele está na frente de substantivos que começam com consoantes, ele tem o sonzinho the. Se você falar de, the, eles vão entender da mesma forma, tá bom? É o artigo, gente, não tem flexão, tá? Eu vou mostrar aqui o próximo artigo, sim, tem uma forma diferente para adequar a fonética. Agora o the não. O the, ele vai ser o, a, os, as. Nós usamos quando o substantivo tiver sido mencionado anteriormente, ou seja, se ele já é de conhecimento, então ele é um o. Ele não é mais um qualquer, ele já é o assunto. Então ele pede um artigo definido. Nós usamos o artigo definido quando nós complementamos com características únicas daquela coisa, diferenciando elas. Por exemplo, se eu for falar para você que eu sou só professora, ok, então eu uso um artigo indefinido. Eu vou usar I am a teacher, sou uma professora. Agora, se eu viro para vocês e falo, olha, eu sou professora de inglês. Então, agora eu posso virar para você e falar, olha, I am the English teacher. Entenderam? Continuando.
Se não entender, gente, manda aí as dúvidas, reveja as explicações. E se vocês tiverem necessidade de mais aulas sobre esse assunto, solicite aí que eu tento dar mais exemplos, explicar de uma outra forma, né? Porque cada pessoa assimila de um jeito. Eu tentei colocar aqui o jeito mais comum, né? O jeito que eu acho mais resumido. Mas se, né, ficou um pouco confuso para alguns de vocês, peçam aí que eu tento fazer uma outra aulinha, dando uma relembrada nisso aqui, buscando uma outra forma de abordar essa explicação. E nós usamos tanto para substantivos no singular, porque ó, a forma dele no singular aqui. Se eu tiver que falar o meu carro, eu vou usar, né? Eu posso usar, perdão, no caso eu nunca vou combinar um artigo definido com um pronome de posse. Não vai ter o meu carro. The my car não existe. É my car ou é the car that is mine. É o carro que é meu ou é my car. Tá? Isso aí a gente vai ver lá na frente em estruturação de frase. Mas já adiantando. Então, se eu tenho um substantivo que ele é específico, que ele é único de alguma forma, eu posso usar o the no singular. Posso usar no plural porque ele também assume o papel do plural. Sim, então mesmo the que eu uso para o carro que é meu, eu uso para as roupas que são minhas. Beleza? É a mesma ferramenta e ela consegue ocupar essas 4 formas aqui. Ela consegue assumir essas 4 funções. Nós vamos usar esse artigo para singular, plural, contáveis e incontáveis, ok? A água, o óleo, porque ele também tem o singular, tá? Então, quando você joga lá o óleo, vai ser sempre o óleo, nunca vai ser os. Porque óleo é incontável. A palavra não flexiona, a palavra não muda para dar ideia de quantidade. Se você quer colocar quantidade, você vai precisar de uma unidade de medida, de algum auxiliar, de algum quantificador. Beleza? Então, artigo definido, the, posso usar com qualquer um. Contável, incontável, singular e plural. Por isso que eu disse que comecei com mais tranquilo. Porque aqui você não tem que decorar nenhuma regra. Aqui você só tem que entender quando que você usa, ok? Com o que você usa, você não precisa ficar analisando muito, porque você pode usar com qualquer substantivo. Mas quando você usa, aí sim você tem que analisar, tá bom? Eu só vou usar esse artigo quando for uma coisa que está sendo diferenciada do resto, quando o assunto já tiver sido mencionado anteriormente, quando o substantivo tiver sido, né, mencionado anteriormente. Um exemplo bom é: eu me hospedei em um hotel. O hotel é ótimo. Então, eu me hospedei em an hotel. Um hotel. And the hotel is good. Ok? Então, a segunda vez que a palavra aparece no meu parágrafo, ela já não vai aparecer com um artigo indefinido na frente. Ela vai aparecer como um the. Porque já foi mencionado antes. Tá bom? Agora vamos lá para os nossos indirect articles. Aqui, né, diferente do nosso artigo definido, você tem que se preocupar não só quando usar, mas também com o que usar. Você nunca vai usar um artigo indireto com substantivos no plural e com incontáveis. Vou te explicar agora por quê. Artigos indiretos em inglês, nós temos o a e o n. N, viu, gente? Eu tenho que escutar o N no final. Porque se você termina com a boca fechada e dá um sonzinho de M, aí é o nosso verbo be no presente para a primeira pessoa do discurso. E é o nosso ser e estar. Então, aqui a pronúncia ela tem que ser muito bem pontuada. É N, 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 e não M, ok? Para não ter essa confusão quando a pessoa está escutando. Se for um nativo, ele vai contextualizar e ter uma ideia geral. Não vai ter tanta dificuldade de sobrepor essa dificuldade na pronúncia. Agora, se for outro
falante da língua como um segundo idioma, tá? Talvez ele tenha dificuldade de diferenciar, ó, ela tá falando uma ou ela tá falando, né, ser e estar. Então, pontue. Eu preciso escutar essas consoantes bem definidas no fim das palavras, tá? Nós temos duas ferramentas com a mesma função. O a e o when, ambos significam um e uma, ok? Coloquei aqui só um e uma porque você só vai usar esses artigos indefinidos com a forma do singular de contáveis, tá bom? Você só vai usar com singular de contáveis. Você nunca vai usar com forma plural e você nunca vai usar com incontáveis, tá? Você nunca vai falar a bananas e você nunca vai falar a water, ok? Se você estiver usando a e n, você tem que entender que eles só vão vir antes de singular de contáveis. Por isso que você tem que dominar essa definição. O que é a forma singular desta palavra? Esta palavra, ela é contável ou ela é incontável? Eu consigo, só com a palavra, eu consigo ter essa ideia de quantidade? Se eu falo para você só água, você consegue determinar quanto de água eu bebi? Se foi uma unidade ou várias unidades? A palavra flexiona? Não, a palavra não flexiona. Então, eu preciso de um auxiliar. Então, ela é incontável. Se eu levo um tempo irracional para contar alguma coisa, eu posso considerar aquilo como um incontável, ok? Da mesma forma, eu vou dar umas dicas para vocês, que alguns incontáveis, tá? Eles tornam-se contáveis. Confuso, né? Eu sei. Mas calma, calma, que a gente vai entendendo aos poucos aí. Voltando aos artigos, depois eu explico essa ideia de como que uma coisa incontável pode se tornar contável, tá? Vamos, foca aqui agora. O a e o when, ambos ambos têm a mesma função, significam um e uma, só aplicam singular de countables. Então, por que nós temos duas ferramentas com um mesmo significado? Por que eu não tenho só um que serve para tudo? Por causa da fonética. Lembra quando eu comecei a explicar para vocês a questão de singular e plural? E eu falei assim que por causa da fonética, por causa de palavras que terminam com som de S, seria, né, redundante eu adicionar um S, não faria diferença nenhuma para quem está me escutando? Então, a nossa fonética aqui é muito importante e ela reflete mais uma vez nessa decisão de ter duas ferramentas com a mesma função, tá? Então, aqui a gente tenta trabalhar a fonética de modo que a gente nunca tenha um artigo, né, uma vogal, do ladinho de uma palavra que comece também com uma vogal, para não unitizar o som, não ficar uma coisa muito colada, ok? Então, devido à fonética, nós vamos ter a mesma ferramenta emitindo dois sons diferentes. O primeiro som, o A ou EI, novamente, isso é pronúncia, isso é sotaque, isso é regionalismo. Se você falar a car, eles vão te entender. Se você falar a car, eles vão te entender, ok? Então, quando é que eu uso esta forma, este som desses artigos? Quando eu estiver, né, antecedendo substantivos que começam com consoantes. Então, se meu substantivo começa com consoante, e está no singular, só no singular, ok? Eu vou usar a ou a, ok? A car, oh my god, faltou aqui substantivos, mas vamos lá. Se começa com consoante, eu vou usar a or a, ok? Existe uma exceção? Sim, existe exceção. Quando é que eu vou conseguir, gente, ter a forma, o som da vogal, o som desse artigo, como a or a, antecedendo um substantivo que também começa com vogal?
Bom, livros avançados vão te dizer a seguinte coisa. Se a palavra, por mais que comece com uma vogal, emitir um som semelhante a de uma consoante, você pode botar um A ali na frente. Eu vou ser mais específica, ok? Para você não ficar sempre quebrando a cabeça com isso. Os casos que mais gritam para que você saiba diferir e aplicar essa exceção são as palavrinhas que começam com E e com U. Quando elas fazem o som IU, que é o do nosso, né, IU. É o nosso Y aqui. Então, quando você vai falar um substantivo, ele começar com E e começar com U, e você tem que fazer um biquinho, um U, ok? É uma exceção. Aqui na frente você vai usar o A. A European, A University, deixa eu ver mais o que. A uniform, ok? Se você fez o biquinho, se começou com E e com U, você fez o biquinho, você coloca o A na frente, porque é uma exceção. Então, essas duas aqui são as que eu peço a vocês que prestem mais atenção. O restante, devido à pronúncia, devido ao regionalismo, tem muita variação de pronúncia. Então, né, segue-se a regra. Se começou com consoante, eu coloco o A. Os únicos casos que eu vou prestar extra atenção é se começar com E e com U, e eu tiver que fazer um sonzinho, né, onde eu faço um biquinho, um U, aí eu coloco o artigo A na frente, que não vai estar errado. Vai ser o correto, tá bom? Porque a fonética, apesar de eu estar escrevendo uma vogal, a minha fonética vai ser de uma consoante. O meu som vai ser de uma consoante. Beleza? Então, é assim que eu aplico o A. E quando é que eu uso o N? Novamente, aqui não tem tanta flexão igual aqui. Aqui se eu falo A, EI, eles vão me entender. Aqui não, gente. Aqui, como eu disse, eu preciso escutar esse N. Então é N, N. Você tira o foco da vogal A e mantém o foco na consoante N, ok? Então, N eu vou usar antes de palavras que começarem com vogais, beleza? Então, sempre que eu tiver uma palavrinha que começar com uma vogal, o artigo indefinido que eu vou usar vai ser a forma do artigo indefinido que eu vou usar é N. Porque artigo indefinido, eu tenho essas duas formas, esses dois sons, mas os dois têm a mesma função. Lembrando, eu só uso artigos indefinidos na frente de substantivos que estão no singular. Lembre-se sempre, o artigo EI e N, ele pode ser usado para substituir o numeral 1, ok? Então, eu posso falar uma maçã, one apple, e eu posso falar a apple, que eu vou entender a mesma coisa, tá bom? Eu vou ter ideia de unidade, beleza? Então, sempre que eu tiver que substituir, eu uso a, ok? Eu posso trocar o número 1 pelo artigo indefinido a ou n, dependendo ao que, né, se começa com consoante ou se começa com vogal. Vou pedir a vocês que peguem a listinha de vocês agora, durante essa semana. Acredito, colocando aí uma média de 10 palavras por dia, e nós já estamos aí em 14 dias, 2 semanas, o ideal é que a sua lista já tenha pelo menos 140 palavras. Olha isso, gente, é muito vocabulário, muito legal. Para quem está começando a aprender o idioma, poxa, se vocês conseguirem todo dia fazer esse exercício de colocar 10 palavrinhas novas nessa lista, quando a gente chegar no conteúdo intermediário do curso, vocês vão ter uma facilidade muito grande para começar a escrever os textos simples de vocês de final de semana. Ok? Então, trabalhem, dedique-se um pouquinho em fazer essas listas, aplicar as regrinhas de singular e plural, aplicar o conceito contável e incontável, tá bom? Novamente, contável, tudo aquilo que eu consigo contar, se tem forma no singular e no plural, é um contável, tá bom? Se a palavra não flexiona, se ela sempre está no singular, né?
eu preciso de algo a mais para me dar uma ideia de quantidade. Ela é um incontável. Líquidos, grãos, são sempre incontáveis, beleza? E nessa listinha, agora vocês, além de aplicar singular e plural, aplicar o conceito de contável e incontável, né? Vocês vão colocar na frente dessas palavrinhas. Se é uma coisa que você diferenciou, se em vez de só colocar livro, você colocar livro de geografia, você vai colocar o artigo definido, porque você diferenciou, você colocou uma característica desse substantivo. Se, né, tá no singular e começa com uma consoante, coloca aí na frente o artigo a. Se é, né, um singular e começa com uma vogal, coloca aí na frente um N. Note que de um substantivo que eu pedi para vocês fazerem, agora você já está aumentando essa estrutura. Agora você já tem artigo e substantivo. Agora você já tem ideia de singular e plural. Agora você já tem aí um conjuntinho. Com essas duas ferramentas, artigos e substantivos, você já começa a ter muito mais do que só palavras soltas. Você já começa a passar uma ideia, ok? Então, por favor, façam um exercício. Coloque aí agora, aplique aí artigo indefinido, quando começa com consoante, se é uma exceção. Para artigo indefinido, quando ele está na forma N, e você coloca na frente de palavras com vogais, existe também uma exceção, tá bom? Eu vou conseguir colocar o N, ok? Ó, na frente de palavras que começarem com H. Eu vou conseguir ter o N na frente de uma palavra que começa com H quando o H tiver o som mudo, quando ele não aparecer na frase. Em inglês, o H tem o som de um R brasileiro, ok? Porque o R americano é R. R. Nós vamos fazer uma aulinha aí de dicas de fonética, de pronúncia, a gente vai trabalhar essa questão. Mas já adianto, o H em inglês tem o som de R. Então, se eu escuto o R, ok? Se eu escuto helicopter, hippopotamus, ok? Happy. Se eu escuto esse R, então eu sigo a regra. Começa com uma consoante, vou colocar o A na frente, ou A. Agora, se eu tenho esse H, mas ele não aparece na minha fonética, na minha fala, beleza? Eu só escuto our, por exemplo. Eu não escuto essa consoante. Então, eu coloco o N, our. A palavra honest, ela começa com H, mas eu escuto? Não escuto. Então, se eu tiver que falar um homem honesto, eu vou falar an honest man. Beleza? Eu vou usar esta forma do artigo indefinido. Vou usar a forma que vem na frente de palavras que começam com vogais. Porque, apesar da escrita me mostrar uma consoante, a fonética, ou seja, quem manda, quem faz as regras, está me falando o seguinte, olha, na minha fonética eu não vejo esse H, eu não escuto esse H. Então, eu vou ter que colocar aqui na frente uma ferramenta que equilibre a vogal, o som de vogal que esse substantivo tem com a consoante, beleza? Esse aqui é o nosso conteúdo, né? Esses foram os conteúdos da aula de hoje. Então, hoje nós exploramos aí a classificação de contáveis, substantivos que nós conseguimos contar, que tem unidades. Pensa aí novamente na maçã. Uma única maçã, você pega, você vê, é uma unidade. A palavra maçã, ela flexiona quando você tem uma unidade, é maçã. Se eu escuto maçãs, eu consigo entender que são mais de uma unidade, ok? Então, quando a própria palavra ela muda e consegue te dar essa ideia, ele é contável. Quando são coisas que têm unidades, que eu consigo contar, ela é contável. Se é uma coisa que a palavra ela não flexiona, water não flexiona, em inglês não existe plural para essa palavra, ok? Se você está crescendo aí, né?
aprendendo ela, escutando sempre no singular, ela é incontável. Você precisa de uma ferramenta para ter ideia de quantidade, ok? Então, novamente, líquidos, grãos, sempre vão ser incontáveis, beleza? Quando eu falo, né, de alimentos que a palavra em si não flexiona, novamente, pão, manteiga. Se eu falo, eu comi manteiga de manhã, eu me referindo ao alimento, manteiga, ok? Eu preciso de um quantificador, porque no inglês não existe butters, não existe isso. Só existe butter, minha vida inteira eu só escutei butter, na minha cabeça não entra a palavra butters, ok? Então, eu vou entender que quando eu escutar butter e quiser falar de quantidade, eu vou precisar de uma ferramenta a mais, de um número, de um objeto que expresse quantidade, um copo, uma colher, gramas. Vou precisar de unidades, né, de ferramentas que me deem uma ideia de quantidade. A palavra em si, ela não consegue fazer isso, ela só tem uma única forma, ok? E com essas definições, eu expliquei para vocês, né, artigos. Artigos definidos, que são os nossos direct article, que no inglês só existe uma forma que representa todos esses artigos, o, a, os, as, que é o nosso the. Expliquei para vocês artigos indefinidos, que são os nossos indirect articles, ok? Que é uma, a e an. Beleza? Expliquei a vocês que eu só uso artigos indefinidos na frente de singular de contáveis. Nunca vou usar na frente de plural e nem de incontáveis. Beleza? Pedi novamente que vocês peguem a lista de vocês e comecem a aplicar todas essas regrinhas, todos esses conceitos básicos aí, para que a gente consiga evoluir junto, tá? Vamos à nossa expressão da aula de hoje para encerrar. A expressão de hoje é I know it by heart, né? Quando você escuta alguém falando num filme, numa minissérie, né? Você entra aí nos seus aplicativos para treinar o seu inglês e alguém fala I know it by heart, man. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu sei isto de coração. A tradução literal é eu sei isto de coração. I know it by heart. E é equivalente ao nosso eu sei de cor. Eu já decorei. Beleza? Então, espero que vocês, na próxima semana, já saibam aí todas as nossas regrinhas de singular e plural, contável e incontável, e quando usar artigos definidos e indefinidos by heart, ok? Fiquem todos aí bem, mandem suas dúvidas, curtam, se inscrevam e fiquem à vontade para deixar comentários aí. Novamente, esse foi o canal de Inglês para Todos com a Renatinha. É um programa de curso completo de inglês, gratuito para todos vocês.